a gente vai falar sobre uma outra reclamação envolvendo uma manifestação, não na instância municipal aqui, mas vamos falar sobre o PSDB, que vai acionar o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, na Justiça pelo pronunciamento do Dia do Trabalho. O partido alega que o ministro promoveu o presidente Lula de forma indevida ao citar o nome dele 5 vezes. E aqui abro aspas para a reclamação. Agir mais como militante do partido do presidente do que como ministro de Estado. Fecho aspas para a sigla, que afirma ainda que a suposta propaganda indevida ao presidente em rede nacional fere a Constituição por violar o princípio da impessoalidade que deve reger a utilização dos meios de comunicação públicos. E aí aqui vale dizer que essa transmissão no Marinho foi feita por rede obrigatória de rádio e televisão, ou seja, é uma determinação legal, e o governo estabelece que em cadeia nacional, rádios e televisões abertas retransmirão no mesmo horário essa mensagem. E isso foi o que aconteceu no Dia do Trabalho e é por isso da reclamação. Ela faz sentido? Faz sentido, sim. Está na hora de enquadrar os ministros que utilizam o momento da televisão. Aliás, esse negócio de rede nacional só pode ser para motivos de extrema emergência. Não pode se usar a rede nacional para ficar fazendo pronunciamento de ministro. Isso deve ser no caso como foi da pandemia, que tinha um problema grave, né? No caso de segurança nacional, estado de sítio. Mas tirando isso, essa utilização de rede nacional para promover governo é coisa de regime autoritário, isso é coisa de ditadura. Não tem nenhuma democracia do mundo que tenha essa palhaçada. Então tem que acabar com isso, aproveitar esses episódios não só para ter um protesto de um partido, mas também para acabar com esse abuso de horário nacional, em cadeia nacional, para ficar fazendo proselitismo de ministério. Isso não existe, isso tem que ser usado em pouquíssimas ocasiões, que aí sim o povo precisa saber o que está acontecendo e justifica. Exceto isso, tem que parar com isso. Esse tipo de coisa, sabe onde só tem, Aros? Na Coreia do Norte, sabe? Não existe em democracia. E só para fazer um reparo aqui, eu falei que foi no feriado, mas na verdade foi na véspera. Esse pronunciamento foi no dia 30, na noite do dia 30, às 8h30 da noite, em cadeia. Agora, Fábio Piperno, tem como falar sobre o que o governo está fazendo, dar publicidade às coisas do governo e evitar citar o nome do presidente? Então, eu acho que o que está errado, e aí eu vou concordar com o Dávila, é que esse tipo de coisa não cabe mais. Eu me lembro, e há uma coincidência nisso, porque quando eu vi que o ministro ia para a TV, e eu não assisti na hora o pronunciamento, vi depois um trecho, o que me chamou a atenção era a coincidência do sobrenome e um uso indevido por parte dos dois. Em 2022, no Dia Mundial da Água, o ministro Rogério Marinho foi lá fazer um pronunciamento. Aí falou da água, falou lá da transposição de São Francisco, deu um número maluco, dando conta de que ele tinha feito praticamente tudo. Era um negócio absurdo. Falei, mas o que esse sujeito quer convencer e tal? E o Luiz Marinho foi mais ou menos pelo mesmo caminho. Falei, mas que coisa desnecessária, né? Tá errado. O ministro não pode ter rede nacional para uma situação absolutamente banal como essa. Vai lá para as redes sociais, vai para não sei onde aí, e fala o que ele tem coragem de dizer. Então, eu acho que os partidos têm que começar a pensar uma solução para proibir esse tipo de coisa que, aliás, de gratuito não tem nada, porque os veículos cobram por isso aí. Tá? Exato. Então, isso é pago para fazer propaganda. Agora, uma vez que essa lei digamos, extremamente permissiva, ela permite esse tipo de procedimento, enfim, de comportamento, eu também acho que, e no objeto específico aí se ele citou ou não o presidente, aí também é jogar muito para torcida. É óbvio que se ele vai lá para fazer um pronunciamento, para falar do governo, ele vai citar o governo. O que está errado é ele ter direito a isso. Agora, lembrando que não é só esse o caminho, porque tem também a Voz do Brasil, que é amplamente utilizada como para entrevistas com os ministros, BBC. Com os parlamentares. Tem ali um trechinho dela que é para o judiciário, ou seja, ela também é um expediente como esse. Eu, como toco a programação aqui, sei que são incontáveis as vezes em que nós temos que receber e gerar para toda a nossa rede de rádios. Na TV aqui não é o caso, porque como nós estamos na TV a cabo, não há a incidência dessa obrigatoriedade para o cabo.
Mas as TVs abertas são obrigadas a fazer essa retransmissão, no mesmo modelo que se dá do horário político obrigatório, em cadeia, com uma geração pela IBC, pelo satélite e etc. O mesmo princípio da Voz do Brasil, né, Gani? Exatamente. Aliás, eu acho tudo isso um retrocesso, tudo isso um resquício horroroso do passado. O mundo hoje é moderno, redes sociais, YouTube, e aí Voz do Brasil, TV estatal para pronunciamentos do governo. Em relação ao episódio específico, o que eu acho que falta, Aros, é o entendimento da liturgia do cargo. Eu acho que isso, ao longo do tempo, tem se deteriorado cada vez mais. Então, políticos, autoridades não entendendo o seu papel como governante, o seu papel de Estado. A gente vê autoridades dando entrevistas que não deveriam estar dando entrevistas, utilizando o Twitter para dar as suas opiniões, quando deveriam zelar pela isenção, fazendo propaganda, usando os meios de comunicação de maneira indevida. Então, eu acho que, além da questão legal, existe uma cultura aqui no Brasil que está se deteriorando. E é geral. Eu estou falando aí de ministros, estou falando de políticos, de pessoas ligadas ao Poder Judiciário que não entenderam a liturgia do cargo que ocupam. E aí, Segré? Eu tenho algumas gravatas, Carlos, que me permitem me aproximar mais do pensamento da nossa audiência. Essa aqui é uma. E eu fico recebendo a pergunta, peraí, qual foi o motivo da ineligibilidade do Bolsonaro? Aí eu fui e busquei aqui. Ficou reconhecida a prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Ué, isso não é um uso indevido dos meios de comunicação? O pedir votos publicamente, num período que não é de campanha, não é ilegal do ponto de vista do TSE. E aí a única observação que vimos na matéria anterior é: ordenamos retirar do ar os vídeos. Pô, já foi, já comentou. Qual é a penalidade que o presidente e o Boulos vão receber por causa disso? Não, mas são qual é a questão? Não, pode até ser diferente. Mas estou falando, mas não estou falando da questão de linkar com a pedido de inexigibilidade. Não. Estou simplesmente dizendo que por que num caso é todo mundo contra isso ao ponto de chegar à inexigibilidade de um candidato eventual com muito peso e no outro não tem problema, pode falar à vontade e recebe, retire o vídeo da mídia e ficou por aí. Eu espero que tenha alguma multa.